Fala aí, senhoras e senhores, Champions League começou e, como prometido, estamos aqui para a gente dar uma analisada nesse primeiro dia. A gente vai estar fazendo aqui sempre no canal a análise pós cada uma das rodadas, né, cada dia de Champions. E hoje nós tivemos um dia muito movimentado, que começa com a estreia de Cristiano Ronaldo, reestreia de Cristiano com a camisa do United na Champions League, que não terminou muito bem, diga-se de passagem. E mais tarde um Barcelona e Bayern de Munique desastroso para um lado, podemos dizer assim. A gente vai por partes, né? Vamos começar falando do grupo E, o grupo justamente do Barcelona, que tem a partida entre Barcelona e Bayern como grande destaque. O Bayern não teve nenhuma dificuldade, venceu por 3-0 tranquilamente, uma partida que muito já se esperava que fosse tranquila para o Bayern. É um projeto que está em muito melhor situação. O Bayern tem uma base já que vem de anos, tem o Lewandowski vivendo o melhor momento da carreira dele, um time muito sólido, muito tranquilo, que não deu chance nenhuma ao Barcelona. Teve ali o Barcelona com algumas tentativas no início do jogo, mas que passaram longe de se concretizar em alguma vantagem no time da Catalunha. Tranquilidade, solidez, muita segurança do Bayern de Munique durante toda a partida e a vitória por 3-0 em pleno Camp Nou. Realmente a disputa do Barcelona vai ser contra Benfica e Dinamo de Kiev por essa segunda vaga. O Bayern deve ter tranquilidade para ser o líder do grupo, como a gente já teve para ter uma noção nessa primeira partida. Eu vou deixar inclusive para vocês como está a fotografia de cada grupo, né, para a gente ir se baseando, se entendendo mais ou menos. Na outra partida do grupo E, Dinamo e Benfica empataram 0-0, um placar que é ruim para os dois, porque eles tinham que pontuar num grupo onde eles estão com Barcelona de um lado e Bayern de Munique do outro. Eles têm que pelo menos pontuar entre eles, né? Quem quiser passar, uma vitória seria justamente o caminho a ser seguido. E esse empate ajuda muito a vida do Barcelona, que vai ter o confronto direto contra esses dois agora nas próximas duas rodadas, e deve ter vida mais fácil, obviamente, do que contra o Bayern de Munique, buscando a classificação no grupo. Eu ainda acredito que o Barcelona classifique e o Bayern como líder deve ser a tônica desse grupo, que vai nos reservar ainda ali no máximo essa partida de volta na Allianz Arena entre Barcelona e Bayern de Munique como grande destaque. E ainda assim, que deve ser uma partida tranquila, como a gente já viu hoje. Partindo para o grupo F, o grupo do United, do Cristiano Ronaldo, que já começou com o pé esquerdo, podemos dizer assim. Na reestreia, a volta do Cristiano, era aquele ambiente de nostalgia, digamos assim, mas o time da casa não tinha nada a ver com isso. O Young Boys, com a torcida extremamente inflamada, a torcida apoiou do início ao fim o time suíço, e o jogo começou ruim para eles, né? O United começa vencendo com o gol do Cristiano, tinha tudo para ser, tudo caminhava para ser uma estreia muito boa, tranquila, estreia próxima daquilo do que seria a estreia dos sonhos, a reestreia, perdão, é difícil de não se confundir, né? Mas apesar do gol do Cristiano, ali aos 30 minutos o Wan-Bissaka foi expulso, e isso condicionou muito a partida a partir daí. Por quê? Nós tínhamos o Young Boys já jogava bem. É importante salientar que mesmo com 11 contra 11, o Young Boys já tinha encontrado espaço, já vinha ali procurando jogadas de linha de fundo, jogando com tranquilidade, com sabedoria, encontrando espaços, mas com um jogador a mais, isso ficou muito mais tranquilo para o Young Boys fazer. Foi um time muito bem organizado em todos os momentos, jogou muito bem e começou a aproveitar mais as oportunidades. Atacou muito mais do que o United, porque a partir da expulsão do Wan-Bissaka, o Solskjaer aí começa as mexidas, e para mim ele mexe muito mal. Ele começa tirando o Sancho para recompor com o Diogo Dalot na lateral direita. Era um procedimento até, essa recomposição, justificável, que ia ser necessária, porque o Young Boys já vinha encontrando muitos espaços pelas laterais. Porém, eu não tiraria o Sancho, eu tiraria o Van de Beek e traria o Pogba para o meio campo, porque teria recomposição no meio campo, não deixando obviamente o espaço do Van de Beek vazio. E ainda assim o Pogba tem uma cobertura de campo agradável, não estava jogando bem pelo lado do campo, não estava conseguindo encontrar espaços. Ele no meio campo é mais, apesar de que fez boas partidas no lado na última temporada, mas no meio campo é a posição de origem dele, então ele tem mais adaptatividade a isso, né? Joga mais com consciência do que está fazendo. E traria também uma excelente saída de bola. Além do que, não tiraria o Sancho, porque você tirando o Sancho, tirava muito da velocidade de contra-ataque do United, que era o que o United iria arriscar a partir daí, porque jogando com um jogador a menos é mais fácil você jogar no contra-ataque. E para piorar, ele ainda vem e coloca um terceiro zagueiro no intervalo, para fazer um 5-3-1, deixar o Cristiano completamente isolado lá na frente. O Cristiano, a partir daí da expulsão, pouco encontrou o jogo, teve até uma oportunidade numa contra-ataque que ele consegue jogar a bola na frente do zagueiro, acaba
tendo lance ali de pênalti, ele cai na área, o juiz não dá. Eu também não chegaria a marcar aquele pênalti. E no mais, o Cristiano não conseguia mais encontrar oportunidades, a bola mal chegava a passar do meio campo a favor do United, né? Então era um jogo muito difícil para ele jogando como centroavante do time. E por mais que ele tentasse ele voltar ao meio campo para tentar ajudar, o Young Boys foi tomando as ações, foi tomando controle, conseguiu o empate e conseguiu a virada lá aos 94, 4 minutos de acréscimo. O Young Boys vira o jogo e o estádio vira um caldeirão, muito merecido, é importante dizer. O Young Boys apenas aproveitou o que tinha que aproveitar, o Solskjaer mexeu mal, aproveitou a superioridade numérica, foi mais decisivo, mais eficiente e deu valor àquilo que havia criado, porque realmente foi um baile em número de finalizações do time suíço para o United. Resta para o United agora se recuperar e enfrentar os dois adversários mais difíceis do grupo, porque já o que se esperava era que Villarreal e Atalanta, que são os outros dois do grupo, dessem trabalho ao United. O Young Boys já deu e venceu a primeira partida, ou seja, numa das que seria teoricamente uma das duas partidas mais fáceis, né, que era o duelo contra o Young Boys, o United perde 3 pontos, não consegue nem ao menos um, e agora tem que enfrentar Villarreal e Atalanta, que vem de empate. O Villarreal e o time italiano empataram em 2-2 na Espanha, jogo fora de casa para a Atalanta. A Atalanta é um time que faz muito gol, consegue ir muito bem ofensivamente, mas dá muito espaço também, gosta de jogar nisso, e o Villarreal conseguiu aproveitar, saiu atrás, mas chegou a virar o jogo e a Atalanta conseguiu um empate após isso, um resultado que também não é bom para nenhum dos dois, porque nesses grupos onde você tem um favorito, como no Manchester United, por exemplo, apesar de que não saiu bem, mas é favorito ainda assim no grupo, você tem que pontuar contra os seus adversários direto. E essa briga Villarreal-Atalanta é definitiva pela segunda vaga. Se você não pontua os 3 pontos contra eles, é mais complicado buscar nos outros jogos, mesmo sendo um deles um franco atirador como o Young Boys, né? Mas você já garante uma vantagem contra o seu adversário direto. Não aconteceu, 2-2, e eles ficam empatados em segunda colocação ali, com o Young Boys na liderança, quem diria, não é mesmo? E o United na lanterna desse grupo. Falando agora de grupo G, para não estender mais ainda, né? Grupo de Sevilha, Salzburg, Lille e Wolfsburg, todo mundo empatou. Sevilha e Salzburg empataram 1-1 no jogo curioso. O Sevilha fez um gol de pênalti, o Salzburg fez um gol de pênalti, mas perdeu 2 pênaltis, 2 cobranças desperdiçadas. E além disso, o En-Nesyri, atacante centroavante do Sevilha, foi expulso ali com 50 minutos. E mesmo assim o Salzburg não teve competência para sair com a vitória, perde um jogo que seria de extrema importância. O Sevilha é o favorito nesse grupo, o Salzburg teve a clara oportunidade de vencer fora de casa, vencer na Espanha, 2 pênaltis desperdiçados, 40 minutos com a mais em campo, e o Salzburg não conseguiu concretizar essa superioridade, essa vantagem em gol, e o Sevilha, dos males, um menor, não foi superior, teve um jogo difícil, 2 pênaltis desperdiçados pelo adversário e ainda um jogador expulso com 50 minutos. O Sevilha sai no lucro agora para enfrentar Lille e Wolfsburg, né? Ambos os times vão enfrentar Lille e Wolfsburg a partir daí, que também empataram em 0-0 no jogo que terminou agora há pouco. Estou acabando de gravar, né? Começando a gravar, perdão. E fica ruim para todo mundo porque é um grupo muito equilibrado. O Sevilha é um pouco à frente no favoritismo, mas ainda assim não é nada que deixe de ser perigoso, porque esses times podem surpreender. O Salzburg já foi uma surpresa contra o Sevilha, é um time muito ajeitado, cheio de jovens promessas, que libera muita gente para fora. Lille e Wolfsburg vão ter dificuldades e numa partida aqui o Lille foi superior, foi bem superior, jogando em casa, teve mais oportunidades criadas de gol, mas não conseguiu concretizar isso. O Wolfsburg, salvo engano, teve um jogador expulso e o Lille ainda assim desperdiça pontos importantes jogando em casa. O Wolfsburg é o atual líder da Bundesliga, apesar de que não é um time que faz muitos gols, mas é muito seguro defensivamente e mostrou isso, mesmo com um a menos, saindo com um empate, não sofrendo gols. O Wolfsburg consegue um resultado bom para ele, mas que ainda assim fica muito embolado, todo mundo sai com um ponto nessa primeira rodada. A gente vai ter uma briga, eu aposto numa briga bem apertada até o final, por essas 2 vagas nas fases de mata-mata, né, nas oitavas. E agora grupo H, grupo de Chelsea, Juventus, Zenit e Malmö. Deu a lógica nas primeiras partidas, né, nas primeiras 2, apesar de que o Chelsea teve mais dificuldade do que eu imaginava. 1-0 para o time do Lukaku, gol dele. Um Chelsea que jogou um jogo não dificuldade, teve tranquilidade, mas esse resultado fica a impressão de que teve dificuldade a mais, mas teve muito mais posse de bola, teve mais chances criadas, mas o Zenit conseguiu se segurar bem. Nesse sentido, acaba ficando ali
a impressão de que poderia ter feito mais, né? Até porque 1 a 0 é bem menos do que eu esperava. Mas vitória, 3 pontos nessa fase fase de grupos, né? É o que importa. O que importa é você somar pontos, principalmente em casa. O Chelsea, no máximo, fez a lição de casa, bateu o time do Zenit, que é franco atirador no grupo. Pode até incomodar a Juventus, mas uma Juve que saiu bem após a saída de Cristiano, né? Primeiro jogo de Champions League sem Cristiano Ronaldo para a Juventus. E eles bateram o Malmo fora de casa por 3 a 0 com tranquilidade, placar construído no primeiro tempo. Teve gol do Dybala, teve gol do Morata, e a Juventus conseguindo essa salvaguarda, esse respiro, porque não vem bem no campeonato italiano, né, nesse início de vida pós-Cristiano. Agora, na Champions League, consegue uma vitória super importante, porque o Chelsea é o favorito nesse grupo, aposto no Chelsea na liderança, inclusive vencendo os jogos contra a Juventus. Diria que o Chelsea tem total capacidade de vencer as 2 partidas contra a Juve, mas a Juventus tem como aproveitar esses pontos justamente contra Malmo e Zenit para buscar essa segunda colocação, e começa muito bem os seus trabalhos, né? No mais, esse foi o nosso dia de Champions, dia movimentadíssimo, Barcelona e Bayern proporcionando mais uma goleada a favor do time alemão, Cristiano estreando, começando bem, mas terminando mal, com o Young Boys surpreendendo o time inglês. E agora, você não se esqueça que amanhã a gente tem vídeo também nessa faixa de horário para falar um pouco da rodada que vai dar o final, né, o final da primeira rodada, os jogos do grupo A ao D. Tem muita coisa boa para acontecer, tem partido entre Liverpool e Milan, tem Inter e Real Madrid, tem o grupo do City e do PSG começando, né, o City pegando no Leipzig, vida dura para o time inglês nessa primeira rodada. Muita coisa pode acontecer e você vai acompanhar tudo aqui com os comentários deste que vos fala. Conto com a sua companhia, valeu por assistir, tchau, comenta, e se você chegou por aqui por acaso, se inscreve, ajuda demais o trabalho. Tamo junto.